Muito bom. Tem uma pergunta para fazer baseado nisso que você trouxe. Você trouxe esse ponto de muito do que a gente vê hoje são fragmentos de notícias falsas. E aí, nessas notícias falsas, basta que haja um grupo disposto a dar atenção a elas que começam a ser replicadas e multiplicar como fosse coelho. Nem coelho, gremlin, né? Tu pega, joga água, troço. Uma gotinha de água. Já era, acabou. Beleza. Agora, como a história, enquanto conhecimento acadêmico, consegue separar o que é verdade do que é mentira e documenta para o futuro? Porque isso me leva a refletir, obviamente, eu não tenho a formação, eu não sei como funciona. Será que o que a gente estudou é verdadeiro ou são fragmentos também de notícias e acontecimentos falsos do passado? Como é que é a história? Certamente existe um método, mas que método é esse? Como, de fato, uma história pode ser comprovada verdadeira ou falsa? É verdade. O conhecimento histórico, desde que ele surgiu, né, ele vem passando por sucessivas fases nos quais a metodologia do conhecimento histórico para separar o que é verdadeiro do que é falso, ela foi sendo sofisticada, melhorada, né, e qualificada. Eu entendo, entretanto, que a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso não deve ser compreendida metodologicamente como se fosse uma lógica binária, infelizmente. Isso torna a coisa um pouco mais complexa. Mas não é que nem vivo e morto, né? À exceção dos filmes de zumbi, ou a pessoa está viva ou está morta. Então, por definição, se está viva, não está morta, e se está morta, não está viva. Me parece que, dentro do conhecimento do pensamento histórico, as noções de verdadeiro e falso estão mais para quente e frio. Eu me aproximo mais de uma verdade que é uma utopia absoluta que eu nunca vou conseguir viver, né? Porque mesmo que eu inventasse a máquina do tempo e voltasse lá para ver, sei lá, Getúlio Vargas dando um tiro no peito na frente dele, olhando para ele, a minha própria presença ia provavelmente assustar ele. Ele ia ter adiado, né, o tiro, né? Se eu aparecesse lá de repente brilhando na cara dele, por que você está aparecendo aqui? Não, porque eu vim ver você se matar. Não, como assim? Não, então, agora você vai... agora eu tô aqui assistindo. Então... Não vai mudar a história nesse momento. Então, a verdade naquele quesito era a minha opinião. O que eu tô vendo? O que eu vou olhar? Eu vou prestar mais atenção no pijama listrado, na bala, no tiro, no próprio Getúlio? O que eu tô olhando, né? Pessoas com outros backgrounds ou com outras questões vão olhar de outra forma. O arquiteto vai olhar o Palácio do Catete, se estava restaurado, se não está restaurado, né? O psicólogo vai falar, será que ele estava angustiado? Será que ele estava chorando? Será que ele estava tenso, né? Então, mesmo o meu depoimento ocular, basta você ver como é que acontecem acidentes de carro, ou quando a polícia vai ver um crime, ou nos romances policiais, a pessoa que viu aquilo pode ter um depoimento diferente de outra pessoa que viu em outro lugar, de uma outra perspectiva, uma outra questão. Então, se o 100% seria a verdade absoluta, ela me parece inapreensível e inalcançável. Perfeito. Era o ponto que eu queria chegar, porque quando a gente fala dessa dinâmica de contação de histórias e criação de narrativas, no nosso trabalho especificamente, nós partimos do princípio que toda história é contada de um ponto de vista específico. E toda história contada, ela é contada de um ponto de vista parcial, egoísta, de quem está contando e está construindo. Até porque a história de um coelho que é caçado por um caçador, do ponto de vista do coelho, ele é a vítima. Do ponto de vista do caçador, a família dele é a vítima, ele precisa daquele coelho para poder alimentar a família. Então existem muitas nuances nas histórias que são contadas. Então ter essa clareza de um historiador tão renomado que diz que tem essa variação de ponto de vista me traz muita paz, porque muitas vezes, tanto num cenário político, social, mercadológico, as coisas são vendidas tanto como absolutos, né? Preto, branco, alto, magro, gordo, baixo, assim, certo e errado. Isso me preocupa, porque muita gente, por uma poupança de energia, né? Não vou gastar energia nisso aqui para poder questionar, eu vou só aceitar. Se é isso e acabou. E defende com unhas e dentes, como se fossem, de fato, especialistas no assunto. E nas diversas áreas. Tem gente que é mais especialista no que a gente faz do que a gente. A gente criou a empresa há 5 anos e tem gente que defende ideias com mais força do que a gente tem coragem de defender. Tá tudo bem, mas, enfim, cada um com a sua loucura. Então, hoje, nesse cenário que nós estamos vivendo como um todo, enquanto povo, você vê que esses discursos, muitas vezes deterministas, eles nos atrasam ou mais nos fazem evoluir?
Porque para todo problema acaba surgindo uma oportunidade de solução. Na visão de historiador, como é que você enxerga? Eu acho que estamos vivendo numa época em que as pessoas têm muitas certezas, né? E eu sempre preferi as dúvidas. Eu gosto mais das dúvidas, eu tenho mais carinho pelas dúvidas e eu acho que, inclusive, para minha própria vida, né? Tenho dúvidas a respeito de coisas muito básicas da minha própria existência e eu venho cultivando essas dúvidas, não é, quase sempre. E é óbvio que as certezas elas são mais fáceis, né? Mais simples, como você falou, mais diretas, né? Se alguém me oferece uma certeza, eu estou disposto a pagar para não ter que viver a angústia da dúvida, porque, né, viver é um pouco angustiante e navegar dúvidas dá mais trabalho do que navegar certezas. Então, de fato, o que não falta são vendedores de certezas, né? E para pessoas inseguras ou em situação de insegurança, né? Porque às vezes você vive uma insegurança que é conjuntural, né? Que é um momento de luto, um momento de fragilidade, né? Que não é necessariamente você é uma pessoa insegura. A humanidade ela vive insegurança estrutural, né? Nós somos frágeis, nós vivemos numa sociedade que nos fragiliza do dia a dia, mas cada vez mais as lógicas das redes sociais permitem que pessoas que falem com convicção, mesmo as barbaridades mais inacreditáveis, sejam vistos como gurus. Porque o pobre incauto que ouve alguém falando aquilo com certeza se conecta com a emoção da virulência. E as redes sociais potencializam esses discursos, porque quanto mais emocional, radical, revolucionário, raivoso for o discurso, mais alcance ele tem, porque mais ele conecta com afetos e com emoções que são emoções que vendem, né, que multiplicam e que viralizam. A dúvida ela viraliza menos, ela tem menos potencial de alcance. E isso faz com que mais pessoas comecem a emular certezas que elas não possuem, mas como bons atores reproduzem essas certezas. Pior ainda quando elas têm essa certeza e não estão só fingindo, né? Porque pelo menos o cara que não tem certeza e que está fingindo só para ganhar dinheiro, né? Para virar coach, para vender, sei lá, que tipo de curso, esse aí é um bom ator, né? Então, no mínimo, você está comprando um teatro de qualidade. Mas o cara que tem certeza de que ele tem certeza e ele tá convicto, esse é um imbecil completo, né? Ele realmente... É um cara perigoso. É perigosíssimo, né? É alguém que acredita nas próprias verdades absolutas num mundo em que as verdades são difíceis de serem... Verdade é uma coisa cara, né? Chegar na verdade demanda muita pesquisa, muito método, muita investigação, né? Então, o jornalismo investigativo, às vezes demora semanas, demora anos. A fake news, inventar uma história, demora 30 segundos, né? A ficção. Então, a história, né? Contar a história mais próximo possível do jeito que se acredita que ela aconteceu, de acordo com os testemunhos da época, né, fazendo a crítica, avaliando, batendo com outras versões, vendo quais são as versões que são mais prováveis e plausíveis, isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda recurso, né? Isso é caro. Inventar um negócio qualquer dizendo que aquilo aconteceu porque aquilo me favorece enquanto narrativa para o presente é barato, né? É fácil. Se eu falar isso com convicção e isso estiver me dando dinheiro, é uma grana fácil, inclusive.